depois, ao longo dos anos, meninas vão tendo outro significado, né? Teve uma época que meninas, lá no início, meninas era a casa da mãe daquilo, da Sandra, essa era meninas. Depois meninas viravam as Eusas, né? As meninas, né? Era Eleusa, Neuza, Nilza, né? Então, ao longo do tempo, isso vai se ganhando uma nova roupagem, a definição de meninas. E ali, no Novo Gama, em 1995, feriado de Carnaval, a gente começava sem nenhuma pretensão, foi só uma visita do Irã, que nem sequer conhecia uma cidade chamada Novo Gama, mas que ele estava pensando em mudar para essa cidade de Novo Gama, e ele foi visitar e passou esse feriado na casa das meninas. E o Irã chegou com um monte de fitas. Alguém sabe o que é fita? VHS, né? Aula de vídeo cassete. São os que acima de 30, né? Acima de 30 da lembrada. E várias fitas do Osana Music. Então, eram vários, tinha Ronquenole, tinha Domênio, tinha vários desses louvores. E ali nós passamos esse feriado todo assistindo aqueles louvores junto, adorando. E naqueles primeiros dias, olha só como é que são as coisas. Tinha Kenneth Reagan, tinha Neil Tioca, os acima de 30, vão lembrar talvez, os quentes, né? E batalha espiritual, guerra espiritual, cura interior, tanta coisa ali. Naquele tempo, o Irã trouxe várias dessas coisas, e ali, graças a Deus, pouco tempo depois, não vimos mais nada disso, né? Mas eram coisas que vinham do contexto anterior, de várias coisas que vinham acontecendo, e isso foi em 95. Então, ali começou esse pequeno encontro com alguns irmãos, e depois, ao longo do tempo, e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu tenho que lembrar que um ano depois, no próximo feriado, 1996, outro feriado de Carnaval, a gente passou 4 dias lendo um livro. E esse livro era Autoridade e Submissão do Otmani. Então, um livro de 20 capítulos, e nós dividimos em grupos, e ali era uma dúzia de pessoas. E a gente passou aquele retiro inteiro, que a gente chamou de retiro, mas era só uma campa dentro. Mas nós gastamos todos aqueles 4 dias lendo todos os 20 capítulos do livro de Otmani, Autoridade e Submissão, e passamos a compartilhar sobre aquilo que Deus estava falando. Nós choramos, nós quebrantamos, nós entendemos que uma coisa que ficou muito forte no nosso coração foi que tudo que a gente vive é uma questão de autoridade. Não estou falando de nós, estou falando da do Senhor. E que o trabalho do Satanás, do inimigo e da carne é esta militância contra se opor ao governo de Deus. Se opor tudo aquilo que pode nos levar a não viver, a não nos submetermos, a não obedecermos à vontade do Senhor, é tudo aquilo que Satanás quer e que a nossa carne muitas vezes aponta. E por isso que a gente temos lembrado que qual é o ABC do discípulo? O ABC dele é obedecer. Porque o obedecer, ele vai nos levar justamente a essa é a guerra espiritual, irmãos. Vai nos levar a batalhar nas regiões celestiais em Cristo Jesus contra as nossas do mal. Quando nós entregamos o nosso livre-arbítrio dizendo nós queremos esse Senhor, nós queremos esse governo, nós consideramos, respeitamos, entendemos, reconhecemos essa autoridade suprema do Senhor sobre as nossas vidas. E nós vamos viver e vamos morrer tendo isso. Nós queremos viver nesse reino, nós queremos obedecer, estar debaixo da autoridade do poder do Senhor. E lembra o que foi que levou Satanás a cair, a ser expulso do céu? Ele queria estabelecer o seu trono. Não é isso? O que é ser igual ao Senhor? E novamente, o que é isso? Eu não quero estar debaixo. Eu não quero estar debaixo dessa autoridade. Então, em 1996, 29 anos atrás, aquilo tomou com muita força e poder o nosso coração. De forma que nunca mais deixou. E não é sobre o Otmani, não é sobre o que é escritor, é sobre a verdade das Escrituras. E essa é a verdade da palavra. É que toda autoridade, Jesus falou o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, quando a gente pode linkar isso com entender, é verdade, por que Jesus, o nosso mestre, está falando isso? Que toda autoridade foi dada nos céus e na terra. É porque ele tem, e ele delegou, e ele nos
determinou e nos colocou debaixo desse governo, né? Para que a gente pudesse obedecer e viver a vida do Senhor. Amém? Com base nisso, o que a gente quer? A gente quer louvar a Deus, porque ao longo desses 30 anos, cada um de vocês, nós, temos feito parte disso. Parte daquilo não é de uma igreja, mas é da igreja do Senhor, uma parte dela. Daquilo que o Senhor começou a falar conosco desde aquela época, com tanta expressão, com tanta coisa pequena ainda sendo construída, e que ao longo desse tempo tem sido construído no nosso coração, através de nós e através da vida de cada um de vocês. Alguns em tempos diferentes, que foram sendo adicionados à igreja, foram adicionados a este corpo, adicionados a esta edificação. Alguns que no primeiro momento passaram a ser discipulados, outros que se tornaram então posteriormente discipuladores, como cada um que está aqui. E falando sobre isso, tem alguns aqui que não são discipuladores ainda. Então, mas que nós convidamos também para que estivesse nesse tempo. Então temos aqui discipuladores que já estão discipulando, temos irmãos que ainda não estão discipulando, mas que nós entendemos que o Senhor, num período curto, Deus quer preparar esses irmãos e irmãs para que estejam discipulando também. Tá? Então, por isso, esse listo aqui um pouco hoje de discipuladores que já estão discipulando e outros que ainda vão discipular num período mais curto, é o que a gente entende. Porque, no final, todos fomos chamados para sermos discipuladores também. Então, fomos chamados para sermos discípulos que fazem discípulos. E esse é o ponto importante. Então, o que é esperado de um discipulador? E é justamente isso, junto com esse comissionamento que o Senhor nos trouxe, junto com essa, quando ele vem, Mateus 28, 18 a 20, quando o Senhor nos chama para estar com ele, quando ele envia os discípulos também a fazer discípulo, precisamos entender esse chamado à multiplicação. Está dando para enxergar aí atrás? Está pequenininho ali, tá bom, né? Oi? Ah, o Eric. Eu estou na frente, né? Não? Então, o que a gente quer nesse tempo? Esse é o primeiro de vários tempos que a gente tem definido como um tempo mensal para estar com vocês. Nesse tempo mensal, a gente vai relembrar de várias coisas, vai ter uma abordagem diferente sobre as mesmas coisas, não tem nada novo, mas nós queremos relembrar de algumas coisas, queremos ter uma nova abordagem, às vezes, sobre alguns dos tópicos, que são os mesmos, a palavra é a mesma, mas a gente entendeu o quê? Que a gente precisa, com vocês, com cada um de vocês, que tem servido ao longo de todos esses anos, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, outros que ainda vão começar nessa tarefa, que nós precisamos gastar mais tempo juntos. Nós precisamos parar um pouco, olhar de volta para a Escritura, olhar de volta para a palavra, e mais do que entender, é colocar em prática. Como nós precisamos colocar essas coisas em prática. Talvez algumas não tenham funcionado ao longo de algum tempo, outras precisam melhorar, outras precisam ser colocadas em prática. Então, esse tempo com os discipuladores será mensal, será sempre um dia depois do encontro geral. Então, mesmo que talvez você não veja no calendário lá, sendo mandado no mural, lembre disso. Quando tiver encontro geral, sábado, no domingo seguinte, nós vamos ter esse encontro mensal com os discipuladores. Então, nós queremos lembrar isso. Com esse comissionamento primeiro, com esse chamado do Senhor, nós somos discípulos chamados para fazer discípulos. Então, essa é a primeira coisa que tem que estar sempre na nossa mente, no nosso coração. Discípulos para fazer discípulos. Lembra, no Marcos 8, o Senhor fala assim, o Senhor chamou, Marcos 8, não, Marcos 3, o Senhor chamou os discípulos para estar com Ele e para os enviar para pregar. Dentro essas duas etapas, uma de estar com Jesus e a segunda de enviar, pregar, é o que a gente quer gastar tempo esses dias. O que acontece quando nós estamos juntos? De preparação, de equipamento, de ser equipado no Senhor, para então nós sermos enviados a pregar. Não necessariamente quer dizer que tem que uma coisa esperar pela outra, mas enquanto estamos no caminho, o Senhor quer que nós sejamos discípulos. A outra coisa, quando volta para falar assim, olha, 1945, 1996, é muito tempo, são 30 anos. Por isso que eu falei, tem menos de 30. Alguns nem tinham nascido ainda.
Mas Brasília, irmãos, a gente tem que ter isso no coração. Não sei quantos de vocês, mas eu amo muito Brasília. E eu creio em tantas coisas que Deus tem feito através do Brasil e vai continuar fazendo através do Brasil. Então, e não só quando a gente fala, a gente pode lembrar de coisas da igreja, mas a gente pode lembrar também de coisas normais, seculares, coisas da arte, coisas que Deus tem feito através da cidade de Brasília, pela qual Brasília é lembrada. Infelizmente, hoje tem sido lembrado de muitas coisas ruins também, né? Eles esquecem que os políticos vêm dos outros estados, né? Então, eles não são de Brasília, mas enfim, eles lembram como Brasília, né? Mas na verdade a gente vai poder lembrar quando a gente passa por ouvir histórias lá de trás, década de 80, quando a gente, o Beto tem muito para contar, vai falar do mundo de vizinhança, vai falar do Oscar, que jogava basquete, todo mundo conhecia, ele depois virou uma celebridade, mas na verdade era alguém comum da vizinhança, né? Quando fala, de repente, alguém fala assim, pô, eu peguei, estava andando de camelo, não peguei camelo? Bicicleta, né, para nós. Então, estava andando de camelo, a Luciana não sabe, ó, então, estava andando de camelo, parei ali no conjunto 13. Aí você fala, pô, conjunto 13? Onde vai ser esse conjunto 13? Onde não vai ser conjunto 13? Asa Sul, Asa Norte, mas pode ser o quê? Lago Sul, Lago Norte, né? Eu estava andando no Lago Sul. Então, eu estava no parei no conjunto 13, tem uma casa, tinha uns caras ensaiando. Aí a gente entrou e aí, naquela época descia. Eles pagavam a bicicleta e entravam dentro da casa dos outros. Todo estava tendo alguma coisa de pecado, porque estava acontecendo. E aí tinha três caras lá ensaiando, um tocando uma guitarra, o outro no baixo, tinha um pretinho no baixo, o outro cara feio no piano e tal. Aí os caras demorou lá 10, 15 minutos, começou a ensaiar e a gente foi embora. Um ano depois, o outro falou, aí Digão, tu viu os caras? Era a Legião Urbana que estava saindo daquela casa. Né? Aí o Digão, que é do Raimundo, né, fala, pô, caramba, eu vi o primeiro ensaio do Legião Urbana e nem sabia que eram os caras. Né? Então aí você começa a ouvir dessas histórias. Gente que estava na vida comum, o Renato nos falando, pô, eu não posso pegar e despejar o remoto em cima do cocador, ele ainda andava de ônibus, né? Então, quantos aqui ainda andam de ônibus? Né? Então, tem ainda o cobrador, tem ainda passar roleta, tem ainda, né? E a gente vai vendo gente comum, gente do dia a dia, que depois de um tempo viraram celebridades, né? Então, mas isso é para falar de Brasília. Mas Brasília tem a sua história também no meio da igreja, no meio dos avivamentos, de tudo que Deus começou a fazer na década de 80, né? Pessoas preciosas, irmãos preciosos. Quem é que conhece aí, Uber? Já ouviu falar, já viu uma pregação, né? Já teve retiros, né? Da igreja. E aí todo mundo lembra do Uber em Santarém, né? No Pará, ele saiu do Pará, ele foi para São Paulo, hoje está fazendo outra coisa. Mas quem sabia que começou em Brasília? Na década de 80. Quem sabia que ele começou com a comunidade evangélica em Brasília em 80? E que desde lá ele começou a ver algumas questões de célula, discipulado, uma série de coisas lá atrás. Então, americano, filhos de missionários americanos, mas Deus fez tanta coisa através de Brasília. Falei de 95, 96, desse mesmo retiro com o Irã, que era só uma dúzia de irmãos. De repente, no meio, o Irã falou assim, Marcelo, vamos ali comigo. Falei, vamos. E aí, meia hora depois, eu estava em cima do palco, na esplanada dos ministérios da Marcha para Jesus, cantando ao único que é digno. Então você fala assim, meu Deus, o que é isso, né? Então eu estava tocando violão e eu cantando, com a voz toda desafinada lá, né, de bermuda e tal, mas a gente ali adorando o Senhor no meio da esplanada com milhares de pessoas. Então, assim, muitas coisas podem acontecer onde a gente nem imagina, com a simplicidade, com o coração simples, mas Deus quer construir uma história, quer continuar construindo a história da nossa vida, do nosso coração e através de nós também. Hoje, alguns americanos que nem sequer sabiam que a capital do Brasil era Brasília, né, porque eles eram Rio de Janeiro, então eles agora sabem o que é Brasília, mas como é que eles têm a referência? Do Marcelo. Marcelo é brasileiro que veio de Brasília. Então, para eles, Brasília se tornou uma referência através do Marcelo e daquela família de pessoas que amam a Deus, de pessoas que são íntegras, de pessoas que falam do Evangelho como eu não tinha ouvido falar antes, e marcou a vida deles, o que agora representa Brasília, capital do Brasil. Aqueles que nunca vieram do Brasil, nunca estiveram aqui. E aí, é uma decisão nossa, como é que essa Brasília vai ser conhecida através de você? Como discípulo, como alguém que ama o Senhor, como alguém que deu a sua vida, como alguém que gastou, como discípulo que foi chamado para fazer discípulo também.
Então, vale a pena nós refletirmos sobre essa história. Aquilo que Deus está construindo em nós vem das marcas que Deus quer fazer através de nós. Talvez uns 18 anos atrás, nós, do presbitério, gastamos um tempo para escrever sobre missões. E meditamos sobre isso, escrevemos sobre isso, deu aí umas boas 12, 15 páginas sobre isso. E nós continuamos crendo do mesmo jeito. Nós continuamos crendo numa igreja que envia pessoas, missionários, basicamente em duas bases: uma de implantar, de estabelecer a igreja, ou a segunda de cooperar numa edificação, no estabelecimento dessa igreja, e que cada irmão, cada discípulo é enviado pelo Espírito Santo através da igreja. E nós queremos e queremos continuar enviando irmãos. Eu fui enviado um dia, eu voltei um dia, mas nós queremos que cada irmão, cada discípulo pode ser enviado. Por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. E nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós queremos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E como igreja, impor nossas mãos e ministrar e abençoar e prover e sustentar tudo aquilo que o Espírito Santo nos conduzia a fazer. Agora, da nossa parte, como discípulos, o que requer de nós? O que é esperado de nós? O que Deus quer de nós, que discípulos que fazemos discípulos precisamos ter? E aí o que acontece? Tem uma frase que alguém disse que diz o seguinte: o momento de se preparar não é quando uma oportunidade chega. Quando a oportunidade chega, se você não está preparado, você já perdeu. Não é tempo de se preparar quando aquilo vai acontecer. Por isso que tem alguns irmãos aqui, irmãs, que não são discipuladores ainda, mas que nós queremos que estejam equipados, que estejam aptos para isso. Então, novamente, nós precisamos, da nossa parte, como discípulos, e fazemos discípulos, estar sempre preparados no Senhor do Pai. Então, nós teremos que continuar a trabalhar para isso. Não é só do conhecimento, irmãos. E a gente vai passar por alguns tópicos aqui hoje. Hoje nós não vamos entrar a fundo, mas é simplesmente esse primeiro tempo, de vários que nós vamos ter, que a gente quer lembrar sobre algumas coisas com essa. O discipulado, ele começa, a primeira coisa dele é com o serviço. Nós não podemos esquecer sobre isso. A base do discipulado é o serviço. Por isso que os irmãos vão ver uma frase que também foi Irã que falava, e a gente continua a propagar isso: assim, vem sentir cheiro. Sente cheiro primeiro, vem ver o que é. E aí eu queria que a gente lesse, o irmão pode abrir João 4, e a gente lê de João 4, de 39 a 42. Livro de João, capítulo 4, versículo 39 ao 42. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus, por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Posso sair para vê-lo. Insistiram em que ficassem no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Aleluia, irmãos. Aqueles homens haviam ouvido da mulher samaritana, os outros samaritanos, o que Jesus havia feito a ela. Mas agora eles vieram e eles próprios puderam ver, falam ouvir, mas eles estavam vendo Jesus, eles estavam acompanhando o que Jesus estava fazendo. E agora eles falaram: olha, a gente tinha ouvido, mas agora nós conhecemos e sabemos que o Senhor verdadeiramente é o Messias, o Cristo, o Salvador. Então essa expressão não bíblica, mas com base bíblica, de vem sentir o cheiro, né, ela traz por trás essa carga de que, olha, é necessário ter a ver. Nós vamos ter a ver o que a gente está vivendo, o que a gente está experimentando, aquilo que é e aquilo também que não é. E a base principal é o serviço. Jesus nos mostrou isso. Jesus, quando vem e lava os pés do discípulo, e não tem muita noção daquela imagem de inteligência artificial, mostra o pé gigantesco daquele cara. Mas o importante é essa visão de que Jesus chamou os seus discípulos para vai.
Só dá para sentir o cheiro se estiver perto, né? E aí, a gente vai entender que o discípulo que foi chamado para fazer discípulo, ele precisa servir. A base do discipulado é o serviço. Então nós precisamos amar, nós precisamos estar próximo, viver essa vida comum e servir. Então a gente vai perceber que no nosso dia a dia, a gente vai ter que se fazer presente. Como é que nós vamos servir? Teve um irmão da internet, ele falou assim, olha, nós sabemos que agora dá para viver igreja online. E olhando com muito carinho a afirmação dele, ele na verdade queria, a expressão dele olha, dá para fazer encontro online, dá para fazer culto online, dá para a gente ministrar a palavra online, dá para a gente orar pelas pessoas online, dá até para elas contribuírem online. Mas na realidade, por quê? Devido à visão que ele tem de igreja. Então, na melhor das intenções, olhando essa afirmação dele, a gente fala, olha, com base numa visão do que a igreja, são cultos, então ele entendeu que dá para fazer online. Mas quando a gente fala da igreja bíblica, daquilo que Jesus quer, e começa com o serviço, como é que nós vamos fazer isso virtualmente, online? Não é possível. Mas encontros sim, nós vamos continuar fazendo encontros, vamos continuar encontrando, porque são recursos que nós temos, né? É uma bênção isso que Deus nos dá. Mas não dá para viver igreja online só. Não dá para servir de forma no telefone, no WhatsApp ou virtual. Não é suficiente mandar uma mensagem para o discípulo no WhatsApp e falar, ei, está tudo bem? Está tudo bom? Beleza, está tudo jóia. Ou ainda, buscar o discípulo, buscar o discipulador também só no WhatsApp. O que é pior ainda, a gente teve uma situação de casal discutindo pelo WhatsApp, né? Então, ou seja, um no banheiro, outro no outro banheiro. Então, é triste, é muito triste. Quer dizer, não é muito triste, nem muito triste. É uma catástrofe. Que a gente precisa olhar e falar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Porque esse casal precisa conhecer o que é a tua vontade e o teu amor. Mas, novamente, os recursos que vêm para nos facilitar, eles não podem substituir aquilo que é a igreja. E nós, como discipuladores, nós precisamos servir. E para servir, nós temos que estar próximo. Para servir, nós temos que ir até o discípulo. Nós temos que estar com ele, nós temos que nos esforçar para estar com ele. Amém? Todo mundo entende assim, não é? Nós precisamos praticar sim. Porque nós estamos precisando. Porque não é tanto assim que tem funcionado. Então, por isso, nós estamos lembrando sobre isso. Nós precisamos servir. Nós precisamos servir, e muitas vezes vai ser necessário manhã, vai ser necessário tarde, vai ser necessário à noite, vai ser necessário madrugada, como somos de graça. Mas a base é serviço. Amém? E com serviço, a gente precisa entender que a gente tem que ser modelo. Nós precisamos ser modelo para os discípulos. Então nós vamos servir porque Jesus nos falou para servir. Nós vamos servir porque Jesus nos deu exemplo de como servir. Nós vamos servir porque Jesus nos deu a visão que é assim que nós vamos amar uns aos outros, que é assim que os outros vão saber que nós somos discípulos, se amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E aí, mas também esse papel do discipulador, como diz Lucas 6,40, diz o que? Todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Isso fala do modelo, isso fala do exemplo, isso fala da vida com o Senhor. E a gente precisa olhar para nós e pedir ao Senhor graça, misericórdia, bondade, para que Ele possa encher os nossos corações e nos ajude a ser modelo para os nossos irmãos. Não só para aqueles os quais nós temos a responsabilidade, o encargo pela formação, mas todos que estão ao nosso redor. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar o modelo do Senhor. O modelo de quantas coisas. A gente, nesse tempo de janeiro, nós lembramos do que deveríamos ser como Jesus, né? Amar como Jesus, perdoar como Jesus, servir como Jesus, pregar como Jesus, mas não limitar a essa lista. Jesus é muito maior do que uma lista de 5, de 10, 15 características. Nós temos que continuar aprendendo de Jesus todos os dias. A gente vai lembrar de Gálatas, né, o fruto do amor, do fruto do Espírito, né, o amor, a paz,
perseverança, paciência, domínio próprio, benignidade, bondade. Tudo isso nós precisamos ser fruto, modelo dessas coisas. Mas a gente sabe que a gente é homem, que a gente é humano, que a gente cai, que a gente pega, que a gente erra. Então, aqui, menos do que ser perfeito, do que ser o modelo, não é isso que nós estamos falando, mas é olhar para Jesus e sempre buscar e sempre clamar ao Senhor. Senhor, nos ajuda. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a ser o modelo que o Senhor quer que eu seja. E o Senhor vai nos ajudando, o Senhor vai nos dando graça. Mas isso vai nos ajudar o quê? Nos afastarmos da hipocrisia. Esse coração, esse sentimento de buscar ser modelo, vai nos afastar do sentimento de fariseu. Faça isso, faça aquilo, é isso que diz, e a gente não está vivendo aquilo. E a gente não está buscando no nosso coração viver aquelas coisas. Então, esse sentimento, essa postura diante de Deus, de querermos ser esse modelo que o Senhor quer, de querer reproduzir uma vida de Deus em nós, mas que passa por nós. Não adianta só falar, olha, temos que ser como Jesus, mas é o Jesus que passa através de mim. Então vai nos trazer esse temor no coração. Quando a gente fala, quando a gente expressa, quando a gente vive, nós temos que ser modelos. Nós precisamos ser capazes de falar como Paulo. O que Paulo falou em 1 Coríntios? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Novamente, não é para gosta do que eu gosto, admira o que eu admiro, use as mesmas palavras que eu uso, fale do meu jeito, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver assim, olha, assim como eu estou buscando imitar a Cristo, imita também. Assim como esse Senhor é o meu número 1, que seja também na sua vida. Assim que o Senhor, o seu reino, a sua vontade, essas são as prioridades da minha vida, que seja na sua também. O que nós ministramos essa semana? A priorização, a agenda. A agenda do Senhor precisa ser a nossa agenda. Então a gente vai ter que olhar para o discípulo e falar assim, olha, que Jesus seja a sua agenda. Mas quando nós falarmos isso, com que carga vem essa colocação? Ela só tem duas opções. Olha, que a sua agenda seja a agenda de Jesus, porque essa é a minha agenda, ou ela vai ter a segunda carga, que vai ser de hipocrisia. Olha, a sua agenda tem que ser a de Jesus, mas a minha não. Então, nós não somos hipócritas. Nós somos de Jesus, nós somos discípulos. Então, por isso é que quando a gente vai colocar e trazer coisas, direcionamentos para o discípulo, no nosso coração tem que estar cheio de temor. No nosso coração tem que estar cheio. E tantas vezes nós vamos nos deparar, e vocês já se depararam com uma verdade que precisa ser colocada para o discípulo, e o Espírito Santo te confronta. E ele fala, e aí? Como é que está para você? Você sabe que ele precisa ouvir sobre isso. E você também. E a gente aperta o nosso coração, e a gente chora, a gente vai para os pés do Senhor. E quando a gente vai falar com o discípulo, porque tem que ser falado, e a gente fala, olha, deixa eu falar uma coisa que vale para nós. Eu tenho que falar para nós dois. Eu tenho que reafirmar para nós dois. Nós precisamos viver isso. E não tem problema nenhum, porque nós somos do Senhor. Nós não somos super-heróis, nós não somos perfeitos, nós somos discípulos, todos nós, por baixo, um monte de gente pereba, querendo agradar o que Ele quer tudo. Então a gente pode, porque esse é o Espírito Santo que trabalha em nós, porque nós não aceitamos hipocrisia. A gente quer ser modelo do Senhor. Então, queridos, mais do que olhar ser modelo como perfeição, olhe para ser modelo como um coração que não aceita permanecer do mesmo jeito, um coração que não aceita hipocrisia, um coração que não aceita olhar para Jesus e querer esse Jesus na vida daquele discípulo que nós estamos servindo, mas sem passar por nós. Tem que passar por nós. E a gente vai olhar, olha, meu irmão, minha irmã, que está junto comigo, do qual eu estou a serviço dele, precisa ver esse Jesus em mim. E ele precisa ver como modelo. Porque eu só vou conseguir reproduzir aquilo que tem em mim. Eu só vou conseguir multiplicar aquilo que tem em mim. Então eu preciso ser esse modelo. Amém? E aí, o que é esperado também desse discipulador? É esperado, primeiro, que ele sirva. É esperado de nós que nós sirvamos. É esperado de nós que nós sejamos modelos para os discípulos.
E é esperado que a gente ensine e instrua. O quê? Sobre política, certo? Sobre o que é direito e o que é esquerda. Sobre o que é marxismo. Sobre o que são os esportes modernos. Sobre o que é a literatura moderna e antiga. Sobre o que é tecnologia. Sobre cibersegurança. Alguém quer aprender? Eu posso citar. Né? Sobre medicina. Irmãos, todos esses são assuntos que podem ser compartilhados, devem até. Sabe por que devem? Porque faz parte do nosso ser humano que nós somos. Nós somos seres humanos que vivemos numa sociedade. A gente tem opiniões, a gente tem raciocínio sobre coisas, posições, a gente fala, a gente ouve. Faz tudo parte do relacionamento humano. Porém, como discipulador, com esse papel, com esse encargo da parte do Senhor, não é isso que é esperado que seja ensinado ou instruído. Pelo contrário, é esperado que nós possamos ensinar e instruir a palavra. Porque toda a palavra ela é o que? Ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir. Justiça é tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Então não é possível que um discípulo gaste, um discipulador, tempo, um ano, meses, e não ensinar a palavra de Deus. Dentro desses tempos que nós vamos ter daqui para frente, nós vamos gastar tempo com isso também, a entrar mais a fundo nesses tópicos. Mas aqui é só lembrar que tudo que é esperado do discipulador nós é que a gente ensine e instrua. Ensinar, trazer aquilo que Jesus disse, instruir como ele quer que seja feito, andar no caminho como discípulo, instruir, dar a instrução, dizer o passo a passo, andar com ele, sabendo que às vezes, como disse 1 Tessalonicenses 5, 14, né, que ao fraco a gente precisa de sustentar, e muitos dos nossos irmãos, principalmente os mais novos, precisam ser suportados, precisam ser carregados. E nisso, nesse caminho de ensinar, não é trazer uma boa pregação. Se os irmãos observarem, um de nós 4 presbíteros são eloquentes, pregadores da palavra, a gente é prega também, irmão. Wagner fala um negócio, Wagner tem todo o português, né? Então a gente tem que olhar e aprende, irmão. Quando o Wagner ensinar, os irmãos que falam aprende, a gente está aprendendo também, né? Mas no geral a gente fala de qualquer jeito, a gente tropeça nas palavras, a gente não tem a melhor expressão, mas a gente não está. Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente gaste tempo, no nosso coração é Senhor, comunica o que o Senhor quer comunicar. O Senhor fale aquilo que o Senhor quer, independente de nós, Senhor. Por favor, faça aquilo que o Senhor quer fazer. Então, e com o discípulo nós vamos ensinar, não é para você ser mestres, embora tenhamos mestres aqui. Mas não tem problema se você não for, sabe? Ensine a palavra, leia a palavra, medita na palavra. Dê o teu exemplo de vida, porque isso vai servir da instrução. Novamente, passa pelo modelo disso. Então, nós precisamos levar o discípulo a viver a palavra de Deus. Então, nós vamos instruir a palavra. E é por isso que nós estamos parando e falando, vamos aqui voltar na catequese, vamos aqui voltar em todos esses textos, vamos voltar na fundamentação, menos argumentos e mais fundamentos. Nós precisamos de fundamentação. Então, nosso papel como discipuladores é de instruir, de ensinar a palavra. Então não dá, novamente, eu volto em 1996, foi quando o Irã definiu e falou assim, nós vamos aprender através da catequese. Nós vamos, como igreja, em cada discipulado, em cada grupo caseiro, nós vamos aplicar a catequese como modelo, como uma maneira didática de nos ajudar a seguir nesse caminho. E desde então nós nunca mais nos afastamos dessa definição, porque temos que ela é boa, que ela aponta o caminho do Senhor e que ela foi o princípio de Jesus. O princípio de Jesus de catequizar, de relembrar, de falar, de instruir e de fazer discípulos. Então nós entendemos que isso, não vamos abrir mão ou um linguajar mais moderno, não vamos arregar, né, para outras coisas, não vamos arregar para este mundo, para um outro evangelho, mas nós queremos viver o evangelho do Reino de Deus. E o discipulador precisa lembrar disso. O que você vai fazer quando reunir com o seu discípulo? Você vai servir, você vai ver, dar exemplo, você vai ensinar e instruir na palavra de Deus.
Amém? E com o quê? Espírito de mansidão. Sempre mansidão e paciência. Se tem uma coisa, irmãos, que requer mansidão e paciência, uma é cuidar de uma casa, segunda é cuidar dos discípulos. Mansidão, paciência. Às vezes mais paciência do que mansidão, né? Mas a gente precisa de muita paciência para olhar para o Senhor primeiro e depois saber que a gente tem uma tarefa com Jesus. Amém? E aí vem a multiplicação. Tudo isso precisa acontecer por quê? Porque nós fomos discípulos chamados para ser discípulo e para fazer discípulo. Sabendo que o discípulo ao qual nós servimos também precisa fazer discípulo. Então nós precisamos, além de ter a consciência que nós precisamos formar aqueles discípulos que estão conosco, a gente precisa ter a consciência de que ele vai formar outro ainda. Então, o nosso conhecimento, a nossa prática, a nossa vida, a nossa expressão, a nossa fé, a fé em Cristo precisa ir além do que só lei. Multiplicação depois, né? Então, voltando. Então, a multiplicação vai ser depois. Então, primeiro a gente entender o estilo de vida. Então, com o estilo de vida, a gente precisa entender que a gente precisa viver basicamente 3 coisas com o discípulo. A gente precisa viver comunhão, a gente precisa viver uma vida de oração e palavra. Mas a gente já falou de oração e palavra, tanta coisa, mas aqui o nosso contexto agora é outro. O nosso contexto é o que é esperado de um discipulador. Então, o nosso contexto agora não está falando, quando eu estou falando de oração aqui, estamos falando de oração, não é sobre a oração nossa no secreto. Não é sobre a nossa oração no nosso quarto. Não é nossos tempos só nossos de jejum e oração. Agora nós estamos falando da tarefa de discipular. Nós precisamos levar o discípulo e orar junto com o discípulo. Nós precisamos levá-lo a entender muitas das vezes não sabe nem como orar. Lembra, os discípulos de Jesus pediram o que para ele? Jesus, nos ensina a orar. Como é que é isso? Eles estavam andando com Jesus. Eles foram ensinados em todo o Pentateuco. Eles foram ensinados em tudo aquilo, mas de repente eles viram para Jesus e falam: Jesus, nos ensina a orar. E por que aquela pergunta? Quando eles viram Jesus se retirava, deixa eu ir orar, vocês vigiem e tal. Falou: peraí, tem uma coisa diferente aqui. Jesus não faz como nós. Ele não vive como. Peraí, Senhor, nos mostra, nos ensina sobre isso. E nós precisamos ensinar os discípulos a orar. E muitas vezes ensinar a orar não significa saber muito, falar muito ou dizer muito, mas é derramar o coração. É mostrar, inclusive, para ele que muitas vezes, ao invés de uma oração, vão ser 2 palavras: amém, que o Senhor faça a sua vontade. Nós estávamos no retiro agora em Paraupeba, veio uma irmã, os irmãos lembram que alguém mencionou de uma irmã grávida, que não queria filho, né? E acho que não foi falado, né? No encontro, né? Foi só com a gente. Poliana, né? E ela veio, sabe, se derramou, confessou, trouxe várias coisas muito fortes lá no encontro Paraupeba. E no momento que ela estava falando, o irmão se levantou: vamos orar por ela. E o Espírito Santo falou: não é para orar. Eu peguei o microfone e falei: vamos, antes que a gente possa orar, Deus tem dado uma palavra a uma irmã aqui. Então que essa irmã venha e fale, e entregue aquilo que Deus deu para entregar para ela. E aí veio uma irmã e falou algo tremendo e tudo, mas ainda não era aquilo. O Senhor falou: ainda não é essa. E aí sim veio a segunda. E aí sim ela entregou aquilo que o Senhor queria que entregasse para ela. E aí sim oramos, e muito choro, quebrantamento, cura, libertação. Porque, irmãos, nós precisamos discernir, nós não andamos como o homem natural mais. Nós andamos pelo Espírito Santo de Deus. E mesmo pensando que a coisa mais certa a se fazer é orar, nem sempre é aquele momento. Nem sempre são aquelas palavras. Nem sempre é aquela imposição de mão que vai fazer aquilo que Deus quer. Nós temos que estar sensíveis. O discípulo precisa aprender isso. Como ele vai aprender? Vendo na nossa vida. E como nós vamos aprender? Vendo do nosso discipulador. Como nós vamos aprender? Recebendo do Senhor. É um conjunto de coisas, uma vida, um estilo de vida que nós precisamos ter para que essas coisas aconteçam. Então, novamente, oração aqui não está no aspecto da oração como discípulo, está no discipulador, nesse papel, nessa função. Nós precisamos gastar tempo orando com os discípulos.
nós precisamos gastar tempo para poder mostrarmos o caminho para eles. Assim como nós fazemos em casa com os nossos filhos. Nós não falamos para eles, vão orar. Às vezes a gente até fala. Mas a gente fala, vamos orar. E nós nos chamamos para perto. Nós oramos junto com eles. E nós mostramos para eles o caminho. Por isso que nossos filhos aprendem a orar. Por isso que nossos filhos não chegam à vida adulta e falam, pai, não, me ensina a orar. Eles passaram a vida aprendendo a como orar. Então, os discípulos, muitas vezes, de caminhos, maneiras diferentes, se juntam à igreja e ao Senhor. Mas eles não sabem como orar. E nós precisamos apontar esse caminho. Devemos gastar esse tempo com eles. Assim como a palavra também. Alguns ou vários não têm familiaridade com a palavra. Então, nós precisamos, muitas vezes, sentar para ler junto. Não é só delegar, não é só falar. Sim, temos esse momento. Vamos ler esse aqui. Você lê na sua casa, nós vamos meditar. Pensam. Mas, muitas vezes, nós vamos precisar ler junto. Nós vamos precisar gastar esse tempo da leitura da palavra junto com eles. Amém? Então precisamos ter tempo orando junto, tempo meditando na palavra junto. Isso gera comunhão. Estamos juntos. Nós andamos juntos. Nós relacionamos juntos. Nós vivemos juntos. Amém? E aí sim, a multiplicação. Então, tudo isso passando pelo serviço, pelo modelo, pela prática, pelo exemplo, pelo ensinar, pelo instruir, pela comunhão, pelo andar junto, nós precisamos multiplicar. E essa multiplicação que vem com esse comissionamento do Senhor, que vem revestido do alto com o poder do Espírito Santo. Novamente, não é só o Espírito Santo, é com o Espírito Santo e poder. Recebemos poder ao descer o Espírito Santo sobre nós. Então nós precisamos lembrar disso, que não foi só sobre nós, foi sobre todos os discípulos, mas que sobre nós recai a incumbência, a responsabilidade de conduzir o discípulo, de mostrar esse caminho para ele. Mas novamente um caminho de exemplo, um caminho de serviço, um caminho que aponta a ele a multiplicação, assim como nós estamos multiplicando. Então nós temos essa multiplicação que faz discípulo daquele que ainda não é discípulo, mas a multiplicação também da edificação daquele que não vai para o encontro sem pensar o que eu posso contribuir, o que eu posso repartir, o que Deus quer me usar. Senhor, Tu queres me usar hoje? Senhor, tem algo que o Senhor quer falar através da minha vida? E novamente, irmãos, não aceite sair de casa para estar com qualquer irmão ou qualquer pessoa sem perguntar ao Senhor, Senhor, tem algo que o Senhor quer fazer? Uma reunião, um café, uma conversa, Senhor, eu estou indo porque os meus lábios são teus. E o Senhor pode encher os meus lábios com a tua palavra. Senhor, traz, manifesta o seu dom, que haja profecia, que haja cura, que haja discernimento, que haja tudo da sua parte, Senhor. Não nos deixa sem o seu banquete, Senhor. Então, quando nós vamos para o encontro do grupo caseiro, que cada discipulador vai cheio. Não deixe o líder do grupo caseiro desesperado sem a manifestação dos irmãos. Não, que ele não caia sobre ele, pensar, eu tenho que conduzir, eu tenho que fazer, e acaba que aquele encontro onde o líder, né, tem dois lados, né? Tem que às vezes o líder mesmo fala demais, né? A gente fala muito. Então, a gente precisa refrear a gente um pouquinho mais, para que os irmãos manifestem um pouco mais, mas fica aquele dilema, os irmãos não manifestam, a gente quer animar e a gente fica um chique, puxa, não é necessário isso. Quando a gente entende que tem algo, tem função de Deus dentro de nós. E eu não estou falando, irmãos, para ninguém inventar nada. Nós só precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me lembra, me usa, porque já está dentro de nós. Nós temos a mente de Cristo. Lembram disso? Nós temos a mente de Cristo. Nós já fomos resgatados, chamados, escolhidos, perdoados pelo Senhor. Então nós recebemos capacitação para agora ir e frutificar. O Senhor nos chamou para que a gente dê fruto, muito fruto, e que fruto permaneça no Senhor. Amém? Então a gente, além do papel de frutificar, nós precisamos levar o discípulo a frutificar também. Então, novamente, o tema de frutificação, de fazer discípulos, quando estamos falando de nós como discípulos, mas agora no nosso contexto aqui é de discipuladores. Então, como trabalhar para levar os discípulos a frutificarem também? Como junto com eles nós possamos frutificar juntos, porque esse chamamento foi para todos nós. Nós devemos fazer discípulos. Amém? E aí nesse caminho a gente precisa o quê? A gente precisa de uma coisa lá de trás também que nos marcou, foi sobre paternidade.
E a gente não pode esquecer disso, nós precisamos voltar nisso. Paulo também considerava cada irmão como filhos. Ele também considerava, ele recebia, ele amava, ele dava a sua vida, ele se desgastava, porque ele entendia que ele estava cuidando como a filhos. Nós precisamos resgatar isso no nosso coração, de que o nosso serviço ao Senhor, o nosso serviço de fazer discípulo, o nosso serviço de discipular é um serviço de paternidade e de maternidade, né, meus irmãos, né? Então, de abraçá-los como sendo pais ou como sendo mães, que a gente pode abraçar como filhos, como filhas, que a gente precisa amar, e é isso que nos leva a aplicar a paciência, isso que nos leva a aplicar o amor, isso que nos leva a aplicar a benignidade, a bondade, isso que nos leva a praticar o domínio próprio, porque a gente entende que é filho que a gente está lidando. Novamente, não estou falando de filho adulto. Por quê? Porque o pai que tem filho adulto, ele já deixa a coisa marcada, ele já fala, ele já é grande, já está crescido, sabe o que tem que fazer. Ele não quer fazer, não faz, você vai ver as consequências. Mas o filho pequenininho, pensa isso, estou falando que é para tratar o discípulo como criança, mas é para que o coração, o sentimento seja pleno desse amor, como a filho, como o pai que abraça, fala, eu preciso levar Cristo. Não é de abandono, não é de desistência. Irmãos, quando vocês verem alguma coisa que nós comunicamos assim, olha, esse irmão está deixando a igreja do Senhor, essa pessoa está querendo comunicar esse desligamento, irmãos, não acho que nós já rodamos muito, porque no nosso coração nós vamos fazer tudo que é possível para não que nenhum se perca, para que nenhum deixe. Nós vamos amar, nós vamos dar tempo, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos ministrar, nós vamos insistir. Saiba, com certeza, que antes de tudo aquilo, foi tempos e esforços gastos para que aquilo não tivesse acontecido. Por quê? Porque nós amamos primeiro ao Senhor e nós sabemos qual é a vontade do Senhor para o homem. Nós sabemos que ainda desejamos que ainda a história não termine e não seja o fim, porque o amor do Senhor é que aquilo seja restabelecido e restaurado. Mas novamente nós precisamos aplicar isso, esse amor paternal, esse amor que a gente possa abraçar como pais a filhos e não desistir. Que a gente sofra junto, que a gente chore junto, que a gente clame ao Senhor junto. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Isso vai nos levar a essa insistência, essa perseverança que nós precisamos ter. Isso, novamente, precisa ser constante. Paulo fala assim, olha, isso se não desfalecermos até o fim. Então não adianta nós nos esforçarmos, nós pagarmos o preço e desistirmos no meio do caminho. Não adianta alguém que tenta se salvar e já enxergando a areia da praia, resolve desistir de nadar. Ele vai afundar. Então nós precisamos nadar até a areia, nós precisamos ir até o final. Então precisamos ter uma dedicação, uma diligência, uma perseverança para com os discípulos, para que a gente chegue até o final. E detalhe, a vocês discipuladores também, se por acaso chegar no seu limite, onde você fala assim, olha, eu não consigo, né? Saiba que você não tem a responsabilidade final. Você precisa engajar os pastores. Você precisa entender que os pastores, que o presbitério tem uma responsabilidade sobre aquilo. Que você não tem a responsabilidade nem esperado de você, que você discipline ninguém, que você exclua ninguém, que você inclua ninguém, mas é requerido que você trabalhe junto conosco para que esse discípulo seja formado à vida de Cristo. Amém? E por fim, isso não vai acontecer se a gente não caminhar em unidade. É esperado do discipulador que em tudo isso, tudo que for vivido, tudo que for falado, em toda manifestação da vida de Deus, que a gente ande em unidade. Discipulador esperado que ele seja um. Primeiro, um com seus irmãos. Que ele seja um com Cristo, entendendo que nós estamos inseridos no mesmo corpo, onde cada membro tem um papel, onde cada membro tem algo que o Senhor colocou. O apóstolo Paulo traz isso, dando exemplo do corpo. Porque eu não sou ele, então eu vou dizer que eu não sou corpo, porque eu não sou olhos, ou cabeça, ou mão, ou dedos, ou orelha. Nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos agir, é requerido, é esperado que o discipulador entenda isso no coração dele. Que nós estamos aqui, cooperadores uns dos outros, que nós precisamos não dividir, não termos dissensões, conflitos, disputas,
nós precisamos ter um coração de amar, de entender que nós estamos debaixo de uma mesma visão, de uma mesma vontade do Senhor. Amém? Então precisamos ser uns com os outros primeiro. Mas segundo, a gente também precisa entender, o discipulador precisa entender que ele precisa ser debaixo da orientação e governança do presbitério. Daquilo que o presbitério tem entendido, tem direcionado a igreja, tem instruído a igreja, tem apontado a igreja. Então, quando nós entendemos algo falando, irmãos, queremos que nos grupos caseiros a gente trabalhe sobre essa situação. Temos orado, temos entendido. Então, é esperado que o líder do grupo caseiro, que os discipuladores entendam isso é o que Deus está conduzindo através do presbitério e nós queremos nos aplicar a isso. Não queremos um coração que não, é isso, mas eu tenho outra prioridade. Deus está me falando isso aqui, então eu vou seguir esse caminho. Eu sei que os irmãos estão direcionando, mas é isso aqui que eu quero fazer. Irmãos, esse coração não está alinhado. Esse coração não está correto. E com esse coração nós não conseguimos avançar naquilo que Deus quer que a gente avance como igreja. Então, se por acaso algum desse sentimento passa pelo seu coração, converse conosco, converse com o seu líder de grupo caseiro, fala daquilo que você está entendendo e divida também da carga que o Espírito Santo está trazendo no seu coração, porque você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o Senhor, mas ao mesmo tempo tudo isso corre dentro do rio do Senhor, dentro da ordenação do Senhor, para que em unidade nós possamos crescer junto, avançar junto e possamos ainda, com a graça de Deus, se o Senhor não voltar, continuarmos vivendo muitos outros 30 ou 70 ou 100 anos juntos ainda, como corpo, como congregação, debaixo daquilo que o Senhor quer que a gente viva. Então precisamos ter a unidade como corpo, sem dissensões, sem divisões, sem conflitos, entendendo que precisamos estar debaixo desse governo da condução do Senhor. Isso é tão sério que a palavra fala em 1 Timóteo 5,19, fala assim, olha, se alguém tiver alguma acusação contra um dos com qualquer presbítero, o que ele tem que trazer? Com 2 testemunhas. Será que isso é sério? Ou seja, se você tem alguma coisa, se você tem acusação, algo contra alguma coisa, tenha certeza que você tenha 2 testemunhas com você, porque isso é muito sério. Porque são esses que vão ser expostos também diante de todos. São esses que, diante de que a sua vida é manifesta diante de todos, eles também serão expostos diante de todos. Então, irmãos, que a gente tenha temor no nosso coração com aquilo que Deus disse que é sério, que é para ter temor, que é para ter cuidado, sabe? Então, irmãos, dentro desse coração de unidade, dentro desse coração de temor, dentro desse coração que quer agradar ao Senhor, dentro desse chamamento que é conjunto para todos nós, discípulos, para fazer discípulos, que a gente possa andar em unidade. Amém? Alguma pergunta? Comentário? Companheiros querem colocar alguma coisa nesse sentido? Amém? Porque aí tem o que não é esperado de um discipulador. O que não é esperado de um discipulador? A primeira coisa é que você deixe de ser você mesmo. Não é esperado que você deixe de ser quem você é. Entendam isso, irmãos. Essa é a riqueza do corpo de Cristo. Você é único. Como você pensa, como você age, como você faz, suas preferências, seus gostos, sua expressão, sua maneira quieta de ser, sua maneira mais afoita de ser, sua maneira mais qualquer que seja. Você foi feito assim com propósito. Deus não quer mudar isso, a menos que Ele te diga que tem que ser mudado isso. O nosso papel como presbitério não é mudar isso. O papel dos líderes do caseiro não é mudar isso. O papel de vocês como discipuladores não é mudar isso na vida dos discípulos e nem na de vocês. Deus quer exatamente contar com isso, com que cada um de nós sejamos quem nós somos. E é claro que nós estamos falando de personalidade, porque se nós formos falar de caráter, todos nós temos que ser mudados, transformados ao caráter de quem? De Cristo. Um só caráter e atualmente 8 bilhões de personalidades, né? A população mundial. Porque tem propósito em Deus isso. Então, isso não é esperado de nem discípulo, nem discipulador, que você mude quem você é. Deus quer te usar como você é. Amém?